Você já se pegou em meio à quietude da noite, ponderando sobre o que realmente acontece quando a cortina da vida se fecha? Uma inquietação sutil, um questionamento que ecoa nas profundezas da alma, sussurrando sobre a possibilidade de haver algo mais além do véu que chamamos de morte. Não se sinta sozinho nessa busca, nessa curiosidade inerente à condição humana. É um anseio que acompanha a nossa jornada desde os primórdios da consciência. Uma busca por respostas em um universo que, por vezes, parece guardar seus segredos a 7 chaves. A morte, um tema tão presente e, ao mesmo tempo, tão evitado em nossas conversas cotidianas. A sociedade moderna, com sua obsessão pela juventude e pela longevidade, parece ter construído uma barreira para não encarar de frente essa realidade inevitável. Mas, e se por um instante ousássemos desafiar essa perspectiva? E se a morte não fosse o ponto final, o derradeiro adeus, mas sim uma transição, um portal para uma nova dimensão da existência? Uma ideia que, para muitos, pode soar como fantasia, como um mero consolo diante da perda, mas que, para outros, representa uma esperança, uma crença arraigada em experiências pessoais e em relatos que desafiam a lógica e a ciência. Não estamos aqui para oferecer respostas definitivas, para ditar verdades absolutas. A jornada que propomos é muito mais um convite à reflexão, a uma exploração profunda das fronteiras entre o conhecido e o desconhecido. Vamos mergulhar em um oceano de mistérios, onde a ciência e a espiritualidade se encontram, onde a física quântica e os ensinamentos ancestrais se complementam. Vamos analisar relatos de experiências de quase morte que desafiam a nossa compreensão da realidade, vislumbres de outras dimensões que surgem em momentos de grande comoção, mensagens enigmáticas que chegam do além através de sonhos, intuições e sincronicidades. Prepare-se para questionar as suas próprias convicções, para expandir a sua consciência e para conectar-se com energias superiores. Vamos juntos desvendar os segredos do universo, desmistificar a morte e descobrir como a vida após a morte pode influenciar a sua jornada espiritual no presente. Não se trata de negar a dor da perda, de minimizar o luto, mas sim de encontrar um novo significado para a vida, de reconhecer a beleza e a complexidade da existência em todas as suas dimensões. Esta não é uma jornada para os céticos de plantão, nem para aqueles que buscam provas irrefutáveis. É uma jornada para os curiosos, para os que ousam questionar, para os que estão abertos a novas perspectivas e para os que acreditam que o universo é muito maior do que podemos imaginar. É uma jornada para aqueles que, mesmo diante da incerteza, escolhem a esperança, a fé e o amor como guias. Se você se identifica com essa busca, se sente no seu íntimo a chama da curiosidade acesa, então prepare-se para embarcar em uma aventura que poderá transformar a sua vida para sempre. Uma aventura que o levará a questionar as fronteiras entre a vida e a morte, a reconhecer a sua própria imortalidade e a encontrar a paz interior que tanto anseia. Agora, adentrando um pouco mais nesse intrincado labirinto da existência, confrontemo-nos com a questão do porquê. Por que essa curiosidade insaciável sobre a vida após a morte? Por que esse anseio por desvendar os mistérios que se escondem além da nossa percepção sensorial? A resposta, creio eu, reside na nossa própria natureza, na nossa busca incessante por significado e propósito. Somos seres intrinsecamente espirituais, mesmo que a nossa sociedade moderna tente nos convencer do contrário. Carregamos dentro de nós uma centelha divina, uma conexão inata com algo maior, algo que transcende a nossa existência física. Essa busca por significado, essa sede de transcendência, muitas vezes se manifesta como um medo da morte, um receio do desconhecido.
Tememos aquilo que não compreendemos, aquilo que foge ao nosso controle. Mas e se, ao invés de temer a morte, a encarássemos como uma oportunidade de crescimento, como uma porta para uma nova fase da nossa jornada? E se, ao invés de lamentar a perda, celebrássemos a vida daqueles que partiram, honrando a sua memória e mantendo viva a sua essência em nossos corações? Pensemos, por exemplo, na história de Dona Maria, uma senhora que dedicou a sua vida ao cuidado dos outros. Após anos de trabalho árduo como enfermeira, ela se viu confrontada com um diagnóstico de doença terminal. Ao invés de se entregar ao desespero, Dona Maria escolheu viver os seus últimos dias com alegria e gratidão. Ela reuniu a família, compartilhou histórias, relembrou momentos especiais e expressou o seu amor por cada um deles. Quando chegou a hora de partir, ela o fez em paz, com um sorriso no rosto e a certeza de que havia cumprido a sua missão. A sua morte não foi vista como um fim, mas sim como uma celebração da vida, um testemunho do poder do amor e da fé. De forma semelhante, a física quântica, com suas teorias revolucionárias, nos oferece uma nova perspectiva sobre a natureza da realidade. A ideia de que a matéria não é sólida, mas sim um campo de energia em constante vibração, desafia a nossa percepção tradicional do mundo. A teoria do entrelaçamento quântico, que postula que duas partículas podem estar ligadas de forma instantânea, independentemente da distância que as separa, sugere que existe uma conexão fundamental entre todas as coisas, uma teia invisível que une o universo. Ademais, essa conexão, essa energia universal, pode ser a chave para compreendermos a continuidade da alma. Se a consciência não está restrita ao cérebro, se ela é uma forma de energia que pode existir independentemente do corpo físico, então a morte não seria o fim da consciência, mas sim uma transição para uma nova forma de existência. Uma existência que transcende o tempo e o espaço, que se manifesta em outras dimensões e que se comunica conosco através de sinais sutis e mensagens enigmáticas. Portanto, ao invés de nos apegarmos à visão materialista da realidade, que nos limita e nos aprisiona, podemos abrir a nossa mente para a possibilidade de que existe algo mais, algo que ainda não compreendemos completamente. Podemos nos permitir questionar, explorar, experimentar e, acima de tudo, acreditar. Acreditar na nossa própria intuição, nos nossos sonhos, nas nossas experiências pessoais e nos relatos daqueles que já estiveram do outro lado do véu. Ao fazermos isso, estaremos abrindo as portas para um novo mundo de possibilidades. Um mundo onde a morte não é o fim, mas sim o começo de uma nova aventura. Agora, abandonemos a especulação teórica e concentremo-nos no âmago da experiência humana. O reconhecimento. Que padrões emergem quando nos permitimos sentir, sem julgamento, o peso da nossa própria mortalidade e a possível continuidade da consciência? É crucial, neste ponto, cultivar uma auto-observação honesta, desprovida de filtros ideológicos ou dogmáticos. Que crenças, medos e esperanças moldam a nossa visão da morte? Considere, por exemplo, o impacto das nossas relações interpessoais. As ligações que criamos ao longo da vida, os laços de amor, amizade e família, são como fios de luz que tecem uma tapeçaria complexa e vibrante. Quando um desses fios se rompe com a morte de um ente querido, sentimos um vazio profundo, uma dor lancinante que parece consumir-nos por dentro. No entanto, essa dor também pode ser uma oportunidade de crescimento, um convite para aprofundar a nossa compreensão do amor e da perda. De certa forma, a morte de alguém próximo nos confronta com a nossa própria mortalidade. Ela nos lembra que o tempo é finito, que a vida é efêmera e que devemos aproveitar cada momento como se fosse o último.
Paradoxalmente, essa consciência da finitude pode nos impulsionar a viver de forma mais plena e autêntica, a perseguir os nossos sonhos, a expressar os nossos sentimentos e a valorizar as relações que realmente importam. Entretanto, é importante reconhecer que o luto é um processo individual e multifacetado. Não existe uma forma certa ou errada de lidar com a perda. Cada pessoa tem o seu próprio tempo, a sua própria maneira de processar a dor e de encontrar a cura. Algumas pessoas encontram consolo na religião, na espiritualidade ou na filosofia. Outras se refugiam na arte, na música ou na natureza. E há aquelas que precisam de apoio psicológico ou terapêutico para superar o trauma da perda. Além disso, é fundamental estarmos atentos aos sinais que o nosso corpo e a nossa mente nos enviam durante o processo de luto. Insônia, fadiga, perda de apetite, irritabilidade, ansiedade e depressão são sintomas comuns, mas que não devem ser ignorados. É essencial procurar ajuda profissional se esses sintomas persistirem ou se intensificarem, pois eles podem indicar a necessidade de tratamento. Ademais, a reflexão sobre a morte pode nos levar a questionar as nossas crenças sobre a vida e o universo. Podemos nos perguntar qual é o sentido da existência, qual é o nosso propósito na Terra e qual é o nosso legado. Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas a busca por elas pode nos conduzir a um caminho de autoconhecimento e de transformação pessoal. Ao nos confrontarmos com a nossa própria mortalidade, podemos descobrir a nossa força interior, a nossa resiliência e a nossa capacidade de amar e de perdoar. Afinal, a morte não é o fim, mas sim uma parte integrante do ciclo da vida. E ao aceitarmos essa realidade, podemos viver de forma mais plena, consciente e significativa. Após a reflexão intrínseca sobre nossos medos e esperanças face à mortalidade, torna-se imprescindível o desenvolvimento de ferramentas práticas para navegar nas águas, por vezes turbulentas, da existência. Dito isto, como podemos, de maneira tangível, transformar a ansiedade existencial em força motriz para uma vida mais rica e significativa? Uma abordagem notável reside na prática da atenção plena, ou mindfulness. Diferentemente da mera meditação superficial, a atenção plena nos convida a mergulhar no presente, a abraçar cada instante com curiosidade e aceitação, sem julgamentos. Ao cultivarmos essa presença consciente, gradativamente diminuímos o poder que o medo do futuro, incluindo o temor da morte, exerce sobre nós. Imagine, por exemplo, a senhora Benedita, uma ex-professora que, após a aposentadoria, sentia-se consumida pela melancolia e pelo receio da solidão. Ao iniciar a prática regular de mindfulness, Benedita começou a notar a beleza nos pequenos detalhes do dia a dia. O canto dos pássaros ao amanhecer, o sabor do café fresco, o calor do sol em sua pele. Essa nova percepção a ajudou a ressignificar a sua rotina, a encontrar alegria nas coisas simples e a fortalecer os laços com os seus vizinhos e amigos. Outra ferramenta valiosa é a terapia de aceitação e compromisso, ACT. Ao invés de lutar contra os pensamentos e sentimentos negativos, a ACT nos ensina a aceitá-los como parte inerente da experiência humana. O objetivo não é eliminar a dor, mas sim aprender a conviver com ela de forma saudável e construtiva. Imagine agora o caso de João, um jovem que perdeu o pai em um acidente de carro. Consumido pela culpa e pela raiva, João se isolou do mundo e perdeu o interesse em tudo o que antes lhe dava prazer. Através da terapia ACT, João aprendeu a aceitar a sua dor, a reconhecer os seus valores e a se comprometer com ações que o aproximassem de uma vida mais significativa. Gradualmente, ele voltou a se conectar com os amigos, a praticar esportes e a perseguir os seus sonhos.
Ademais, a escrita terapêutica pode ser uma poderosa aliada na jornada de autoconhecimento e cura. Ao expressarmos os nossos pensamentos e sentimentos em palavras, liberamos emoções reprimidas, organizamos as nossas ideias e ganhamos clareza sobre as nossas experiências. Considere, por exemplo, a história de Luísa, uma escritora que, após um divórcio doloroso, sentia-se perdida e sem rumo. Ao começar a escrever um diário, Luísa descobriu um espaço seguro para expressar a sua dor, a sua raiva e a sua tristeza. Através da escrita, ela conseguiu compreender as suas emoções, ressignificar o seu passado e construir um futuro mais promissor. Em contrapartida, o cultivo da gratidão pode transformar a nossa perspectiva sobre a vida. Ao focarmos naquilo que temos, ao invés daquilo que nos falta, nutrimos um sentimento de contentamento e apreciação que nos ajuda a lidar com os desafios e a superar as dificuldades. Pense, por exemplo, em Carlos, um empresário que, após perder o seu emprego, sentia-se desesperado e sem esperança. Ao começar a praticar a gratidão, Carlos passou a valorizar as pequenas coisas da vida, a sua saúde, a sua família, os seus amigos. Essa nova atitude o ajudou a manter a motivação, a buscar novas oportunidades e a reconstruir a sua carreira. Em suma, a chave para transformar a ansiedade existencial em força motriz reside na combinação de autoconhecimento, aceitação, ação e gratidão. Ao cultivarmos essas qualidades, gradualmente diminuímos o poder que o medo da morte exerce sobre nós e nos abrimos para uma vida mais plena, significativa e feliz. Contemplando a tapeçaria que fomos tecendo até aqui, percebemos que cada fio, cada cor, cada nó contribui para uma imagem que transcende a mera soma de suas partes. Não se trata de elencar os elementos constituintes dessa obra, mas sim de sentir a ressonância que emerge da sua totalidade. Uma ressonância que ecoa em nossos corações, despertando questionamentos profundos e abrindo portas para novas compreensões. Como um rio que se alarga ao receber afluentes diversos, a nossa jornada exploratória se enriqueceu com perspectivas multifacetadas. A correnteza do pensamento nos conduziu por caminhos sinuosos, revelando paisagens inesperadas e desafiando as nossas concepções pré-estabelecidas. E à medida que nos aproximamos da foz, vislumbramos a vastidão do oceano, um horizonte de possibilidades infinitas que se estende para além do nosso alcance imediato. Refletindo sobre essa travessia até o momento, torna-se evidente que a busca por respostas definitivas sobre a vida e a morte é, em si mesma, uma jornada transformadora. Não se trata de alcançar um ponto final, de desvendar todos os mistérios, mas sim de nos abrirmos para a incerteza, de cultivarmos a curiosidade e de abraçarmos a complexidade da existência. Assim como um jardineiro que cuida de suas plantas, regando-as com paciência e amor, devemos nutrir a nossa própria alma, alimentando-a com experiências significativas, com relações autênticas e com momentos de introspecção. Pois é no silêncio do nosso ser que encontramos a sabedoria interior, a força para enfrentar os desafios e a serenidade para aceitar o inevitável. Dessa forma, ao nos prepararmos para o desfecho desta reflexão, convido-o a contemplar a sua própria jornada, a reconhecer os seus próprios progressos e a celebrar a sua própria resiliência. Pois, no fim das contas, a vida é uma dança constante entre a luz e a sombra, entre a alegria e a tristeza, entre a esperança e o medo. E é nessa dança que encontramos a nossa verdadeira essência, a nossa singularidade e o nosso propósito, aproximando-nos do último compasso que a melodia que ressoa em seu íntimo o inspire a seguir em frente com coragem, compaixão e fé.
Que a chama da curiosidade continue a arder em seu coração, guiando-o em direção a um futuro mais pleno, significativo e conectado com o universo. Pois, como já dizia o poeta, navegar é preciso, viver não é preciso. E é nessa imprecisão, nessa aventura constante, que reside a beleza da existência. Chegamos, enfim, à margem deste rio de reflexões, não com a pretensão de esgotar o tema da transição que chamamos morte, mas com a esperança de ter semeado um grão de curiosidade fértil em seu íntimo. Uma semente que, com o tempo e a nutrição da experiência, poderá germinar em uma árvore frondosa de sabedoria e serenidade. Não buscamos desvendar o véu da morte, mas sim aprender a dançar com ele, a reconhecer sua presença inevitável na coreografia da vida. A verdadeira jornada, como tantas vezes acontece, não reside na chegada, mas no caminho percorrido. Nas perguntas que ousamos fazer, nas dúvidas que nos permitimos sentir, nos medos que enfrentamos com coragem. Cada passo dado em direção à compreensão da nossa própria mortalidade é um passo em direção a uma vida mais plena e autêntica. É um convite a valorizar cada instante, cada sorriso, cada abraço, como se fossem os últimos. Não se iluda com a promessa de respostas fáceis ou soluções mágicas. A vida é um mistério insondável, um quebra-cabeça complexo cujas peças nem sempre se encaixam. Mas é nessa imperfeição, nessa incerteza que reside a sua beleza. É na capacidade de nos adaptarmos, de aprendermos com os erros, de nos reinventarmos a cada dia que encontramos a nossa força. Que a lembrança daqueles que partiram não seja um fardo de tristeza, mas uma fonte de inspiração. Que a saudade se transforme em energia para viver intensamente, para amar sem reservas, para perseguir os seus sonhos com paixão, pois a morte não é o fim do amor, mas sim a sua transformação em uma nova forma de existência, uma existência que transcende o tempo e o espaço, que se manifesta em nossos corações e em nossas memórias. E agora, ao nos despedirmos, lembre-se, a verdadeira prática começa agora. Começa no momento em que você decide viver de forma mais consciente, mais presente, mais conectada com a sua essência. Começa no instante em que você escolhe a esperança em vez do medo, a compaixão em vez do julgamento, o amor em vez do ódio. Que a paz interior o acompanhe em cada passo do seu caminho. Que a luz da sabedoria ilumine a sua jornada. E que a certeza da sua própria imortalidade o inspire a viver uma vida que valha a pena ser lembrada. Que assim seja.